Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Nós hoje temos como companheira de nossa reflexão a profecia de Oséias, naquele exercício próprio dos profetas de despertar os ouvidos. O ouvido, este lugar onde nós temos a possibilidade de dar acolhida a sons, a palavras, a pessoas e a conselhos, não é? O ouvido é a faculdade da nossa alma que nos possibilita receber pessoas, palavras e os outros. Talvez seja por isso que nós sejamos hoje, mais do que nunca, uma cultura da imagem, não é? A imagem significa uma projeção que nós lançamos sobre os outros, não é? Se nós gostamos deste ou daquele estilo de cabelo, desta ou daquela roupa, se adequa a essa ou aquela circunstância, não é? A imagem diz respeito a alguma coisa que nós estamos lançando sobre os outros e dizem das nossas impressões, das nossas hipocrisias e das nossas falsidades. Por isso somos uma cultura da imagem e tão pouco e cada vez menos uma cultura da escuta, não é? Nós somos a cultura dos áudios acelerados, a cultura que nós temos cada vez mais dificuldade de ouvir, parar e perceber. O profeta reivindica os ouvidos de Jerusalém, reivindica os ouvidos de Israel e reivindica também os nossos ouvidos nesta tarde. A linguagem que é usada na profecia é uma linguagem poética, como é própria dos textos do Antigo Testamento, né? A linguagem poética diz não dizendo, não é? A palavra na linguagem poética é mais do que a palavra, não é? Nós temos que tomar cuidado diante da poesia para não estarmos distraídos. E a linguagem, a imagem que é utilizada na primeira leitura de hoje é a do Senhor, que se coloca num litígio com relação ao povo. Um processo. O Deus de Israel se coloca não como um juiz para julgar a sua relação com o povo, mas como uma parte que se torna ofendida. Assim como nós podemos, por exemplo, estar em juízo com alguém que bateu no nosso carro, ou vamos estar em juízo para decidir sobre uma herança ou sobre uma causa trabalhista. O Deus de Israel se coloca de frente com o seu povo e chama os céus, as profundezas da terra, como testemunhas diante daquilo que ele se põe a reivindicar. O que se está querendo dizer aqui na primeira leitura é que o Deus de Israel firmou um contrato com o seu povo no momento em que o retira do Egito. Essa é uma grande chave de leitura do Antigo Testamento. Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, escuta o povo que sofre no Egito e desce para libertá-lo. E ao retirá-lo das garras do faraó, faz no Monte Sinai uma aliança com este povo. Garante a este povo a sua fidelidade, a fidelidade às promessas, a fidelidade àquilo que prometeu através de Abraão e de sua descendência, e à sua descendência para sempre, e exige do povo comportar-se de tal maneira
de tal maneira que não se vendesse pelos ídolos ou se pusesse a fazer aquilo que contraria o Senhor. É um contrato, não é? Como é próprio das nossas relações, onde nós nos dispomos a oferecer alguma coisa a alguém e lhe reivindicamos alguma coisa. E este contrato é, antes de tudo, e esta é a imagem do Antigo Testamento, um contrato onde Deus entrelaçou o seu povo com o seu amor e com a sua salvação. Quer dizer, Ele se dispõe a oferecer ao povo a sua salvação e a sua misericórdia. E o povo se dispõe a amá-lo como o único Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. E então, no versículo 3 da leitura que escutamos, Deus, tendo os céus e a terra como testemunha, pergunta a Israel: que te fiz eu? Onde foi que te faltei? Para entender o que isso significa, a gente tem que trazer concretamente para a vida de todos nós o que significa ser traído num amor oferecido. É a dor que Deus está sentindo diante do seu povo. É uma linguagem profundamente litigiosa e matrimonial, não é? Todos nós, em algum momento, seja num casamento, num namoro, num relacionamento, passamos por aquela que é uma das mais terrificantes dores, não é? Amarmos por dois e sofrermos sozinhos, não? Mirarmos no amor, nos nossos sonhos, no nosso desejo de que a pessoa nos respeitasse, nos entendesse e acertarmos na solidão, na incompreensão, na decepção de uma expectativa. É esta a dor que, desde o princípio, o Deus de Israel de sentir com relação ao povo e que o nosso Deus, este mesmo Deus, sente com relação à sua humanidade, não é? Desde o princípio, Ele nos oferece o seu amor, a sua salvação, e nós retribuímos a Ele com os nossos ouvidos fechados e com a nossa ingratidão. E Ele se coloca aqui, repito, não como um juiz, não é? Porque senão seria como os juízes de hoje, não é? Que se deixam subornar. Não, Ele se coloca como alguém que é a parte profundamente envolvida, uma decepção que é sentida como só é próprio de quem ama, não é? Não é como alguém que está tentando forçar a lei para adequar-se aos próprios caprichos, mas é como alguém que está apelando ao bom senso, à fidelidade, ao respeito e à retribuição ao seu amor. E o profeta continua seguindo no versículo 4. Recorda-te dos feitos, não é? Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão. Cada um de nós tem que ter consciência, olhando para a própria Escritura, mas olhando para a vida também, em que medida o Senhor nos dá tanto amor, tanta misericórdia, nos dá as suas graças, a sua compaixão, nos sustenta, nos ampara, e é ali na medida em que vai agindo em favor de nós, como agiu em favor do povo, que Ele vai dando a conhecer quem é. Isto é algo muito importante, que foi tangenciado no Evangelho de ontem, quando nós escutávamos aquele clássico caso de Marta e de Maria. Marta estava preocupada com as coisas a fazer para Cristo, mas não com Cristo. E este é sempre um risco da nossa vida espiritual. Saber coisas a respeito de Deus, ter coisas decoradas a respeito de Deus, ter muito conhecimento, ter muita prática religiosa, muito jejum, muita penitência ou voto, seja o nome que você quiser dar para a sua prática religiosa. E termos pouco de experiência dele, de intimidade com ele, de encontro com ele. Aí se multiplicam os ritos, as práticas, os costumes, as hipocrisias e há muito pouco de experiência de Deus. Eu desconfio, irmãos e irmãs, que esta é a causa da antipatia que as novas gerações têm com relação ao cristianismo. Porque as antigas, com todas as suas qualidades, talvez não tenham sido capazes de dar testemunho do que significa verdadeiramente uma experiência com Jesus, que é para além da repetição, do dever de fazer isto, aquilo, o medo de ir para o inferno ou qualquer outra coisa do tipo. E aí, vamos nos recordar daquela frase de Nietzsche,
que é certamente indigesta no estômago dos cristãos, mas que tem um quê de sabedoria. Deus está morto, nós o matamos. O que Nietzsche quer dizer com esta frase, na sua obra Gaia Ciência, não é que ele tem algum problema com aqueles que têm fé. Nietzsche não se importava com estas coisas. O que ele está querendo dizer é que nós podemos ter um exercício de religião que seja hipócrita, que seja vazio e que não converta o coração de ninguém e nem sequer dê testemunho verdadeiro daquela pretensa relação que julgamos ter com Deus. E embora possa parecer estranho evocar aqui Nietzsche numa dessas suas frases, é exatamente isso que diz Miqueias. Exatamente. É profundamente nietzschiano, alguns anos ou milênios antes de Nietzsche vir a este mundo. Porque assim se diz, o povo interpela a Deus diante do litígio. O que nós temos que fazer? Aí se diz, vamos ofertar, não é? Ajoelhar diante do Deus Altíssimo, vamos oferecer holocaustos, carneiros, óleos e práticas rituais. E o Senhor diz, o que me interessa isso? O que me interessa, não é? Os holocaustos, as exibições e os ritos. Olhe o que o povo propõe a Deus, uma compensação. Como se Deus fosse como os políticos, não aqui do Brasil, lá de Madagascar, da Dinamarca ou qualquer outro lugar do mundo, a respeito do qual fala Hamlet, né, quando diz, né, deve haver algo de podre no reino da Dinamarca e talvez comece na cama da minha mãe. Não é sobre isso, não é? É sobre outras coisas, não é? Homens que tendem a propor compensações para disfarçar a própria hipocrisia, o próprio egoísmo, a própria avareza. E isto, meus irmãos e irmãs, e esta é a crítica do profeta, pode incidir na nossa prática religiosa. Uma religião de repetições, uma religião de hipocrisia, uma religião que disfarça aquilo que precisa realmente ser encontrado e ser curado. Nós, às vezes, podemos ter uma relação com o sagrado que envenena, e que, na verdade, diz respeito não a Deus e à sua graça, mas a uma tentativa de anestesiar os nossos corações. Temos que tomar muito cuidado. A atualidade deste texto é muito importante para a nossa política e também para a nossa religião e para as relações que nós nutrimos uns com os outros. Temos que tomar cuidado com esta nossa tendência a propormos conchavos uns com os outros, não é? Isto é tão próprio da nossa cultura brasileira, né? Lembremos-nos aqui de um outro pensador, não é? Sérgio Buarque. Nós somos o país do homem cordial, tudo tem um jeitinho, tudo tem uma maneira de a gente encontrar uma fórmula de não pagar, de disfarçar, de iludir, um subterfúgio, tudo tem uma maneira, conheço não sei quem, sou primo daquele outro, tenho esta e aquela formação, e é isto que as Escrituras dão testemunho que inoja o coração de Deus, né? E aí no versículo 8 diz o profeta, o que Deus procura? O que Deus procura é simplesmente isto, é praticar o direito, amar a bondade e caminhar humildemente na sua presença. Amar o direito, né? O direito significa poder perguntar-se todos os dias se nós estamos sendo justos com aquilo que é do outro. Isso serve para um casamento, né? Serve para um casamento. Se eu estou casado com uma pessoa e se pergunto apenas sobre as minhas reivindicações, sobre os meus caprichos e sobre os meus desejos, eu não percebo esta pessoa. E o que nós temos ali não é amor, é egoísmo escoltado. E este casamento está fadado à hipocrisia ou ao fracasso. Um patrão, não é? Uma patroa que não se pergunta se está pagando aquilo que é justo para a sua empregada, para quem está sobre a sua jurisdição, o seu comando, não é? Exigindo, exibindo, né? Lembrando mais uma vez daquilo que diz Sérgio Buarque, né? Nesta nossa ética da aventura, que é própria nossa como brasileiros, né? Onde a gente às vezes vai criando relações de afeto com os nossos funcionários para esconder a injustiça daquilo que nós deveríamos pagá-lo como direito. Esta ética da aventura, como lembrava Sérgio Buarque.
Nós temos que nos perguntar no nosso direito uns com os outros, será que é possível perceber a fé que professamos quando nós estamos conversando com a caixa do supermercado, com a enfermeira no hospital, com a pessoa que limpa a mesa do nosso trabalho? Se não é possível perceber que nós somos cristãos na relação que estabelecemos com essas pessoas, a nossa religião é vã, é hipócrita. E este Deus a que servimos é aquele a que critica Nietzsche. Está morto. E não foi Nietzsche que matou, nós o matamos com o nosso falso cristianismo e catolicismo da repetição dos sacrifícios e da pouca misericórdia. E aí insiste o profeta, é preciso amar a bondade, não é? Apreciar o que significa ser bom, gentil, generoso. Não é que nós vamos suportar todo tipo de coisa, mas ter a possibilidade de forrar o coração e as almas uns dos outros com gestos de bondade, não é? Um bom dia, uma gentileza, um passe à minha frente, um silêncio nos momentos em que alguém está diante de nós com as suas interdições. É um sinal do sagrado manifesto, nos ajuda a entender Miqueias. E por último, caminhar com humildade, com solicitude com Deus, não é? Lembrando-nos disso, é preciso ter tempo para Deus. É preciso ter tempo para Deus, porque Deus é o único capaz de nos devolver a nós mesmos, né? As preocupações, as ilusões, as poses que temos que fazer e temos que exibir vão nos roubando de nós, vão nos sequestrando de nós, adoecem e envenenam as nossas relações e nós nos tornamos aquilo que Cristo acusava no evangelho que escutamos, uma geração adúltera. E Cristo está falando aqui não daquele adultério de trair esposo ou esposa, ou daquilo que dá dinheiro nas canções sertanejas, não é? Está dizendo do adultério de um coração dividido. Quando nós temos um coração dividido, perdido de si mesmo, um coração que não escuta, que deixa de ser íntegro, que não se preocupa com o direito, nós dividimos outros corações. E esta, meus irmãos e minhas irmãs, é sem sombra de dúvida a ruína daqueles que estavam no tempo de Jesus, porque não eram capazes de perceber sinais. Pedem de Jesus sinais, constatações. Ele diz, que sinal precisa ser dado, além do sinal de Jonas? Assim como Miqueias diz, o sinal são as pedras da Serra da Piedade. Olha, interroga as pedras, interroga o céu. Quer dizer, Deus fala conosco o tempo todo e nós precisamos ter os ouvidos atentos, porque a religião verdadeira é uma religião que nos leva a despertar e não anestesiarmos os nossos egos e as nossas consciências. Fuja de uma igreja, fuja de um padre que anestesia a consciência, que fala aquilo que os ouvidos querem escutar, que cria os seus grupinhos de conchavos para não enfrentar aquilo que mais importa. Fuja, ali estão falsos profetas que pregam somente a si mesmos, como lembrava o padre Antônio Vieira no sermão de Santo Antônio aos Peixes. Fuja de tudo isto. Fuja destas coisas, fuja dessas ilusões. Ali não está a verdade, não está o sagrado, não está o verdadeiro Deus de Israel. Fuja do adultério do próprio coração, não é? Daquilo que divide, nos afasta da verdade, nos afasta de Deus. Tomemos nós consciência, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra dos profetas, a palavra da Escritura para o dia de hoje, ela é profundamente provocativa, nos ajudando a perceber que nós temos que tomar cuidado com o Deus que passa, tomar cuidado com as ilusões que nós cantamos a nós mesmos, tomar cuidado com esta relação hipócrita e adúltera que envenena a nossa política, a nossa sociedade e a nossa religião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ele nossas preces. A nossa resposta será: Senhor,